doutor. Consegue ministrar na vida de alguém. A igreja é o único lugar que tem isso. Porque Deus faz dessa forma. Escute, então Jesus ele vai explicar. Ele vai dizer que a semente é o semeador. E a beira do caminho são aquelas palavras que elas escutam. Aquelas pessoas que escutam a mensagem. Só que rapidamente, bem rápido, a águia de rapina vem e colhe todas as sementes, não deixa nenhuma. A minha Bíblia está dizendo que é Satanás. Satanás vem e arranca toda aquela semente. E aquela semente sequer vai germinar, porque ela já não se encontra mais ali. Ela foi retirada, ela foi afanada, ela foi furtada, ela foi tirada. Aquele que veio matar e roubar e destruir, ele é muito esperto nisso. Então ele percebe que aquela terra que é na beira do caminho é uma terra mais dura. Por que na beira do caminho? Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar um campo grande. Mas você já viu um lugar onde o pastor Romildo vai saber melhor do que eu? Aonde um homem passa e vai fazendo trilha, aquela terra vai ficando dura, sim ou não? Vamos fazer uma comparação. Às vezes são pessoas que sofreram lutas, pessoas que já se fecharam para tudo, não tem mais expectativa de vida, não tem mais esperança, e o teu coração é tão duro, tão fechado, que ele mesmo não consegue se dar a oportunidade para mudar de vida. Então aquela semente rapidamente é tirada. Nem dá tempo de sequer dela começar a germinar. Esse é o primeiro coração que ele diz. Mas fica tranquilo, nós vamos falar de 4 corações. E Deus não vai perder, você vai ver no último. A segunda terra, ele vai dizer que a semente, a parte que caiu, a segunda parte que caiu no meio de pedregais. Era uma terra que tinha pedras. Tá ok? E ele vai dizer que rapidamente vai dar os seus brotos. Tá ok? Só que ela vai ter uma raiz muito curta. Por causa das pedras atrapalham a raiz. Cresce rápido, mas sem raiz. Então quando vem a luta, quando vem a perseguição, ele vai dizer quando vem o sol, como não tem raiz, não consegue alcançar o lençol freático, aí vem a perecer, sufoca, é sufocado. Está no meio daquelas pedras, não consegue dar fruto. Então esse é o coração de pessoas que recebe com agrado a mensagem. É simpatizante com a mensagem de Cristo. É até educado para com as coisas de Cristo. Mas quando vem a perseguição por causa da mensagem, que está escrito no livro de Mateus, que serei perseguido por causa do meu nome, por causa de Jesus, a Bíblia diz que essa pessoa abandona. E aquela mensagem para por ali. Há um sepultamento de mensagem naquele coração. Aquela pessoa não suportou a luta. Ela não conseguiu vencer. A outra terra, a terceira parte, escute. A semente ela vai cair numa terra, só que essa terra tem espinhos. Essa terra ela tem espinho, ela tem uma erva daninha. O mundo produz erva daninha. O mundo produz. Você sabia disso? Então essa semente caiu nessa terra e tem espinho, tem uma erva daninha. E também recebe a mensagem. Ela recebe a mensagem muito bem. E quando ela vai crescer, é sufocado pelos espinhos. Espinho dói, sim ou não? Pastor, o que é espinho? Jesus vai explicar para eles. O espinho é os desejos deste mundo. Aleluia, mudança de foco. Aleluia. Você começar a pensar nas coisas momentâneas, as coisas terrenas, as riquezas da terra. Mateus capítulo 4. Lembra da provação de Jesus? Se me adorarem e prostrarem, te darei todo reino. Aleluia. Essa mensagem, no meio dessas coisas mundanas, escute bem,
no meio dessas coisas mundanas que são os espinhos, ela não consegue germinar. Ela dá o broto, mas não avança. Os espinhos a machucam. Os espinhos vai no caule ali, ó. Aí a pessoa desiste. Porque o adversário fecha a porta. Sim ou não? É só aceitar Jesus. É só se posicionar que o adversário fecha a porta. Só que é interessante. Você tem que olhar pela ótica do lado de dentro. Você está olhando da ótica do lado de fora. Que porta que foi essa que ele fechou? Será que foi Deus que abriu? Porque está escrito aqui que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, quem aceita Jesus e vem acontecendo essas coisas, quer dizer que Deus está limpando o seu caminho. Aleluia, eu vou explicar mais uma vez, você vai pegar bem forte. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus te achou, aleluia, quando Deus me achou, nos achou, nós estávamos em um caminho, aleluia, e agora Ele quer trazer nós para outro caminho, mas o adversário de nossas almas, que é o príncipe das trevas, ele vem com as bandejas, e se você não ceder, ele fecha. Mas a Bíblia diz: para onde nós iremos, se só tu tem a palavra de vida eterna? Não suporta perseguição, não suporta perda. Não suporta. A vida das pessoas são ruins antes de encontrar Jesus, e depois que ela encontra Jesus, ela quer num toque de mágica que tudo se transforma. Não se preocupa. As perseguições faz parte, as decepções faz parte, as desilusões da vida faz parte, mas o interessante é que aquele que fez a promessa, ele é fiel. Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Pouco importa quando que vai cumprir a promessa. Eu não sou o dono do tempo, você tem que pensar nisso. Não pensa do lado de fora, pensa do lado de dentro do reino. Quem aceitou Jesus já tem muita coisa. Você já saiu na vantagem. Aleluia, você já tem um sangue sobre a tua vida, que já pagou o preço pela sua alma. Você já está na vantagem, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Um pouquinho de vida aqui na terra, e o tempo inteiro, eternidade com o Senhor. Você tem que mudar a ótica, você tem que pular para o lado de dentro. Andar com Jesus é a única corrida que você já sai no pódio de primeiro. Sabia disso? Você já sai vitorioso. Aleluia. Igual Paulo está dizendo: eu estou em direção ao alvo, que é Cristo. Eu estou na carreira da fé. Estou indo, mas a gente já sai vitorioso, porque nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Os espinhos sufocam. Você está quase conseguindo, é só assinar um contrato aí. Mudou, da noite para o dia. Você entende isso? Estava tudo uma paz lá em casa. Aceitou Jesus, as coisas começam. Mas eu tive uma experiência na minha conversão. Eu comecei a perceber que quanto mais buscava Jesus, mais as coisas ficavam ruins. Mas eu entendi que as coisas estavam ficando ruins para mim abandonar Jesus. Então sabe o que eu pus no meu coração? Vou para a guerra. Deus tira aqui, Deus dá lá. Tinha uma irmã na igreja que ficou com dó de mim. Falou: vou ter que comprar uma calça para esse irmão. Eu tinha uma calça só, e não era social. Eu ia quarta, lavava ela. Ia sexta, lavava de novo. E ia domingo. A irmã: Deus me incomodou, vou comprar uma calça. Preciso. Aí comprou uma calça e 3 camisas. Agora eu tenho uma calça social e 3 camisas. E eu posso ir alternando os dias, mas a mesma calça. E era preta, então ninguém ia ver.
Tá eu lá, a porta toda fechada, e eu sendo abençoado pelos irmãos da igreja. Aí Deus usa o pastor, o profeta. Deus está entrando na sua vida hoje. Eu falei, ô glória. Então acabou a luta. Todo feliz. Cheguei radiante em casa. Eu já contei esse testemunho. Quando eu chego lá, eles cortaram a luz. Eu vi aquela escuridão, eu falei, meu Deus, será que o pessoal saiu? Será que a pastora Gisane saiu com esses meninos, com essas barrigas, com um menino lá dentro? Eu não estou vendo ninguém. Tá eu entrando. Ela falou, cortaram a luz, tá? Não tem leite. Eu falei, mas o pastor falou que Deus entrou na minha vida hoje? Não estou entendendo. E aquilo foi uma frustração aquela noite. Mas chegou o próximo culto. E tá eu lá de novo buscando a Deus. Tentando esquecer os problemas. E tá lá muito bom a presença de Deus. E ele fala, tem alguém aqui que Deus quer confirmar algo na vida dele? Eu levantei a mão, e você mesmo, Deus está entrando na sua vida. Eu falei, eita, da última vez que ele entrou, deu ruim. Vamos ver dessa vez. Cheguei lá, piorou. Situações terríveis. Aí eu voltei no culto. No outro dia, eu já fiquei quietinho. Falei, hoje eu não levanto a mão não. Pode perguntar 50 vezes que eu não levanto a mão. E tá lá. Levanta a mão para confirmar. E foi um, foi dois, foi um. Eu falei, meu Deus do céu, não é eu não, Jesus. Nem eu não, Jesus, não é eu não. Aí na hora que eu levantei a mão, era o último, né? Você, Deus está entrando na sua casa. Falei, amém, então entrou. Entrou, eu falei, eu quero nem saber o que vai estar lá. Então entrou e pronto, acabou. E eu cheguei em casa, não quis nem saber, querido. Cheguei lá, tem alguma coisa para comer? Não tem? Então come banana, come alguma coisa aí, vão dormir. Amanhã eu vou trabalhar, eu não quero me preocupar com nada. Deus falou que entrou e pronto, acabou. Aí cheguei no culto de domingo. Deus usou um outro profeta que não era o pastor, dizendo assim, ó, Deus manda te dizer que quando você creu, quando você recebeu verdadeiramente, Ele entrou na sua casa, aleluia. Eu queria ver o resultado, é com os olhos físicos. Levanta a mão que eu profetizo agora, você vai ver pelos olhos da fé, o poder de Deus na sua vida. Aleluia. São 4 fases, são 4 partes de semente, mas a 4ª parte superou. Deus nunca perde, sim ou não? Primeira parte que caiu na beira do caminho não deu nada, nem quem recebeu ficou com alguma coisa. A segunda parte até começou, mas também não foi para frente, no meio das pedras, no meio dos espinhos, sufocando, querendo ganhar todo mundo, querendo ganhar dinheiro, riqueza, sufocou também, ficou pela beira do caminho. Muita gente. Mas na 4ª parte da semente que caiu, a Bíblia vai dizer na parábola de Jesus, aleluia, que caiu numa terra fértil, que deu 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. Pastor, me explica, eu vou explicar. Olha, uma semente que caiu foi 30 vezes mais, outra semente que caiu 60 vezes mais, outra semente caiu 100 vezes mais. Receba a mensagem da cruz no teu coração, para que você produza fruto na presença de Deus. Aleluia. O adversário roubou a semente na primeira. Na segunda, ele lutou de novo com as suas armas. Na terceira, ele lutou também com a concupiscência dos olhos. Mas na 4ª, tinha os remanescentes. Tinha aqueles que estavam dispostos a vencer. Ramai Shagarre Comana, aleluia.
tinha aqueles que não estavam se importando com a sua vida, tinha aqueles que estavam recebendo a mensagem, aleluia, a mensagem de poder estava entrando naquela vida, e ele diz: pode me tirar tudo, mas não me tira a presença. Ramai Shagare Komana, aleluia. Não é assim que Davi diz? Que não me tire a sua presença. Quem tem presença de Deus pode perder tudo, depois ele multiplica. Ele é bom nisso. Deus é bom nisso. Levantou o pão e o peixe. Só diz para os discípulos: manda sentar, organizado. O que tem aí? 2 peixes, 5 pães? É isso, só tem isso, Senhor. Já tem alguma coisa, sim ou não? Ele multiplica. Deus é Deus de milagre. A terra que recebeu a boa, alguns assimilam e produz 30. Outros assimilam um pouco mais, produz 60. Outros mais, se entregam mais, produz 100. Tem pessoas que lá em Ezequiel 47, ele vai até lá naquela parte do rio. Tem que mergulhar no rio do Espírito Santo, para você experimentar. Pastor, dá medo? Dá sim, só se eu não olhar para trás. Só se eu não olhar para trás, porque aquele que pegou arado não pode olhar para trás, sabia disso? Ramai, Shagare, Komalala, não pode olhar para trás. Quando vier a luta para você olhar para trás, você ora assim: Deus, traz lembrança, para que gere esperança, aleluia, daquilo que o Senhor prometeu. Louvado seja o nome do Senhor, querido, aleluia. Já que o adversário ele vem com a realidade, dizendo aí, não está adiantando você servir a Deus não, olha só o que está acontecendo na sua vida, aí você lembra de onde que você saiu. Quando ele dizia: a sua vida não está boa, aí você faz assim: estou respirando, então algo pode acontecer na minha vida. Estou falando, você tem que olhar do lado de dentro da coisa. O mundo está aqui, ó. Aceitou Jesus, sua alma foi salva, elevou-se o nível. Aí vem as estruturas sendo abaladas, porque foi construído na areia, na argila, algum lugar. Aí vai desconstruindo aquela casa que você achou que era forte. Aí vem Deus, coloca uma base que é a rocha, que é a palavra, a revelação da palavra, e começa a construir uma casa espiritual que é você. Aí eu vou te mostrar o que casa forte é a que Jesus faz. Casa forte que Jesus faz é aquela que perdoa. É difícil perdoar, sim ou não? É. Perdão dói, mas perdão liberta. Quando você perdoa alguém, você se liberta. Ei, Jesus. Casa firmada na rocha é isso. Aleluia. Forte é quem perdoa. Forte é quem, aleluia, desiste de avançar em vingança e espera em Deus. Isso é forte. Aquelas estruturas que nós resolvíamos no braço, aquelas estruturas que nós resolvíamos nas palavras, apontava o dedo. E agora, papai do céu, aí você diz: pai, o senhor não está vendo o que estão fazendo comigo não? Ele: estou. Mas você precisa se redescobrir. Você não conhece nem o seu coração. Se você não entrar em embaraço, em coisas que Deus possa te provar, se você não entrar na prova, como que você vai saber quem é você? Como você vai medir? Como que você vai medir que você está bem, está apto ao céu de glória? Como que você vai medir? Porque nós somos advogados de nós mesmos.
Nós somos advogados. Eu tenho que, realmente, eu tenho que perdoar mais fulano. Nós somos advogados. Somos. Deus não quer saber o fulano. Deus quer saber se a sua casa está na rocha. Se essa mensagem ela tem poder na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Casa firmada na rocha, que recebeu uma mensagem de poder, é aquela que suporta calúnia. Ih, peguei você. O maior presente que podemos receber de Deus é Ele nos mostrando a mansidão. Uma das características do fruto do Espírito: longanimidade, equilíbrio, domínio próprio. Salomão vai dizer: um guerreiro que vence uma batalha numa cidade, parabéns para ele, mas não tem ninguém maior do que aquele que domina o seu espírito. Aleluia, domínio. Casa na rocha, recebeu a mensagem flui nele, mensagem de poder. Outra coisa, aleluia, acontece um prejuízo financeiro. Tá vendo não, Deus? Sou dizimista, ofertante, quanto mais eu faço, mais diminui. Deus, Ele reverte isso. Mas Ele está olhando para ver se você está apegado mesmo. Porque você não pode estar apegado a nada na terra. Não pode ter correntes. Você está selado pela promessa no Espírito Santo. Seu nome está no livro da vida. Aleluia, nos encontramos aqui para adorar o Senhor. Você vai na tua casa, uns moram de aluguel como eu, outros moram na sua casa própria, graças a Deus. Alguns receberam dos seus pais, graças a Deus, aleluia. Mas cada um vai vivendo a sua vidinha, louvado seja o nome do Senhor. Uns têm a oportunidade de melhorar, como o irmão contou testemunho, outros não conseguem tanto, mas o importante é que há uma morada preparada no céu. Essa aí ninguém tira de você, aleluia. Ramai Shagare Komanaya. Pode tirar a sua casa da terra, mas a casa no céu, aleluia. O dono é fiel, e ele diz: estou preparando muitas moradas. Ramai Shagare Ei, Jesus. É porque Deus deu a terra para os homens. Os céus é de Deus e a terra dos homens. Não que Deus não possa intervir aqui, por isso que nós temos que clamar. Deus, Ele não muda a sua palavra. Ele não falou com Adão: domina. Só que houve a queda. E a Bíblia diz que Deus não fez o ser humano vaidoso. E ele se tornou vaidoso por causa daquele que o sujeitou. Quem é orgulhoso é o diabo. Quem é invejoso é o diabo. Quem é ciumento é o diabo. Quem é soberbo é ele, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você, nós somos imagem e semelhança de Deus. Por isso que quando Deus te chama, Ele não olha o que nós nos tornamos. Ele olha a matéria-prima que foi feita. Ele é o Pai de todas as almas. Aí nós andamos embaraçados na terra, porque há muita ruindade na terra, sim ou não? Isaías 4 está dizendo: aí daquele que fica comprando propriedade e não deixa ninguém morar, não é isso? Cada um poderia ter sua casa. Tem uns que tem 5, outros tem nada. Ah, pastor, mas não correu atrás. Tudo bem, mãe. Eu não estou falando isso, não. Eu só estou dizendo que próprio Deus, Ele olha para a terra. Ele deu para os homens, mas Ele tem um controle. Ele sabe da ganância. Salomão falou: tudo que eu quis fazer, eu fiz. Eu fiz um açude, eu plantei planta, mas era enfado. Ele vai dizer que era cansaço de espírito. Ele fez muita coisa, perdeu muito tempo, que ele poderia estar o quê? Buscando a Deus. E se ele estivesse buscando a Deus, era menos um altar que ele ia levantar para as mulheres que ele casou.
Ia. Se ele estivesse buscando a Deus, falando, não, isso aí está errado. Não, vamos levantar mais um altar, não. Vamos parar por aqui. Porque quem busca é tocado. E quem é tocado se arrepende. E quem se arrepende encontra graça. Por isso que há uma força não deixando você orar. Por isso que a gente tem que congregar. Aqui você tem força. Você recebe força, aleluia, e vai reverberando na sua casa. Você está aqui, Deus manda um anjo lá na tua casa, aleluia. Você sai daqui cheio da unção, aleluia. Você anda como um homem cheio de fogo na rua. Ramai Shagare Komana, aleluia. Deus de Israel, igual um homem chama, espiritualmente, você vai passando assim, pegando fogo. Fala que a mulher é de fogo, o diabo falando que a mulher é de fogo. Só que ele não pode falar alto, você não pode, porque ele não quer que o ser humano descubra que você em Jesus tem autoridade. Quando Jesus diz para Pedro sobre a revelação que ele teve, ele também vai acrescentar: as portas do inferno jamais prevalecerá contra a igreja. Nem fala o céu, hein? Nem fala o céu. Fala igreja. Igreja está onde? Na terra. No ninho do adversário. Porque nós percebemos que Deus é poderoso. Já falei no livro de Jó. Vai lá, mas não mata ele. Imagina a comissão de demônios. E o demônio mal falando: vocês estão pegando pesado. Ele vai morrer aí, vai dar problema para nós. Segura aí essas chagas. Aí tinha chagas até no dedão. Aí talvez nós podemos pensar: aquela lepra, a chaga começa a comer um dedo lá de Jó. Aí o inimigo já diz assim: não pode matar o homem. Não pode matar o homem. Tem que controlar isso aí. Deu trabalho para o diabo prejudicar a vida dele. Aonde você estava andando de rodear a terra? Tem visto meu servo Jó? E caiu na isca. Caiu na isca. Na isca de Deus. E ele foi lá. E um homem suportou. Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O adversário lá passou relatório aí. Hoje nós colocamos mais um bocado de chaga lá. Ele falou: mas vocês controlou lá, porque ele não pode morrer não. Né, enfermeira? Os batimentos cardíacos dele tem que estar normal. Não é isso? Não pode faltar oxigênio no sangue. O adversário preocupado. Ué. Porque Deus falou: pode tocar a pele por pele, mas só não mata. A alma dele não. E está ele lá. Como é que foi o dia lá? Está usando caco para coçar lá. Está uma coceira fora do comum. Ele falou: mas tem que ser uma coceira que não mate, hein? Porque tem ordem lá dos céus. Então, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Estou acabando. Então, eu não sei quantos por cento você vai dar fruto, mas que a mensagem é poderosa, ela é. A mensagem ela é poderosa, a mensagem de Cristo. E se ela fluir na sua vida, meu Deus. Queridos, Deus começa a me usar como pastor na terra, pela misericórdia. E eu orando para os outros. A pessoa chegava na igreja: pastor, Deus abriu a porta. Aí eu ficava pensando: e a minha? Mas eu ficava calado. Eu falei: a minha vai chegar, ué. Aí eu orava: Deus restaurou meu casamento. Aí eu olhava lá para dentro da minha casa. Eu falei: nossa, lá está uma faixa de Gaza. Está uma batalha lá dentro, ninguém se entende. Meu Deus do céu, e Deus operando na vida dos outros através da minha vida. É o poder da mensagem. É o poder do Espírito Santo. Aleluia. Nós andávamos a pé, vinha lá de baixo, eu morava no centro. Aí Deus é tão bom, irmãos. Tinha um motorista da empresa Buião, que ele me via assim com os meninos e a mulher barriguda. Ele falava: entra aí,
Vou falar o nome dele não, mas entra aí na frente, pode entrar aí, não precisa. Eu não sei, cismou comigo, mas a gente sabe que é providência de Deus. Aí eu orei para o irmão falou, pastor, comprei o carro. Eu falei, e eu tenho que orar. Eu tenho que orar para saber o horário que aquele irmão que me abençoa passar. Você entende isso, irmão? Mas isso Deus está mostrando para nós que não é nós que fazemos. É Ele que faz todas as coisas através da gente. A gente percebe que de Gênesis a Apocalipse, desde a fundação do mundo já havia preparado, tudo foi feito por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. É tudo para Deus, querido, aleluia. É tudo na pessoa de Jesus. Aleluia. Teve pessoas que morreram e não viram a promessa. Aleluia. Mas o importante é ir para o céu, sim ou não? A coroa de justiça. Paulo fraquinho, ele entende que a mensagem, ele entregou todas as sementes que Deus colocou para ele. Todas as flechas que estavam na aljava dele, ele lançou. Paulo, Silas, outros, fizeram reboliço na Ásia Menor. Reboliço. Com a mensagem da cruz. Teve prisões? Teve. Teve açoite? Teve também. Teve fome que passou? Teve frio? Teve também. Só que aí ele está no final da vida, já entregou tudo que tinha que entregar. Ele vai dizer, combati um bom combate. Encerrei a carreira e guardei a fé. É ir até o fim e não perder a coroa de vida eterna. O adversário, ele não pode te enganar na terra, se você andar na luz da palavra. Escute, já estamos acabando. O primeiro nível do crente é um abrir o coração. Às vezes as pessoas falam, pastor, e o testemunho? O testemunho, irmão, só fluirá quando você mesmo for ser transformado. Porque quando há um mau testemunho, não é o evangelho que está sendo ferido. É a mensagem que não foi bem recebida no coração. Ou recebeu um dia, e agora não recebe mais. Eu vejo pessoas aqui dentro da igreja. Vejo pessoas que choravam, pessoas que estribuchavam no chão, sim ou não? Com o poder de Deus. Aí tem uns que agora entra aqui e sai aqui. Mas é por causa de quê? Por causa das lutas. Os espinhos, as pedras. Querido, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele não mente. Essa palavra aqui é poderosa. Eu não quero saber da artimanha do adversário, não. Tenta vigiar nessa terra. Sabe o que que pega, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele faz uma aliança com as pessoas. Ele faz promessa com as pessoas. Mas aí você precisa ser pastoreado e ser alcançado por alguém que possa ver na frente para te auxiliar na promessa. Aí eu falando com Deus, falei, Deus, estou cansado de ficar falando na vida dos outros, e os outros levantam contra a minha vida ainda. O Senhor faz a promessa e me mostra para a pessoa não ir para esse lado, e a pessoa ela vai para lá. Deus falou, continua falando. A mensagem tem que ser dita. Porque Deus faz promessa para você, faz promessa para você, promessa para você, mas precisa de um sentinela, precisa de um atalaia. Aleluia, um atalaia vai te ajudar, querido, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, quando eu entrava na igreja, eu ficava lá só admirando o meu pastor. Eu falo, se tiver uma palavra para mim, Jesus, e todos os dias ia pregador de fora, não tinha um culto que não tinha uma revelação. Eu até acostumei com isso. Aí teve um dia que Deus não falava mais. Eu falei, ó, esse culto não foi bom, mas aí eu não compreendia. Aí Deus falou, agora é a palavra. Você já foi atraído, você já foi ganho, você já viu o meu poder. Agora eu preciso que você receba a mensagem completa. Aí a mensagem ela vai transformando. Porque se eu pegar a mensagem e querer que Deus transforme a minha vida da noite para o dia, porque eu tenho os olhos carnais, eu posso me frustrar no caminho.
Então, enquanto eu estive debaixo da autoridade de alguém, esses alguém me ajudaram. Uma me ganhou para Jesus junto com a pastora Gislane, o outro trabalhou na libertação e o outro trabalhou nas ministrações dos dons. E eu fui obediente até o final, porque eu não sou bobo. Eu percebi, essa pessoa tem contato direto com Deus, e Deus pôs eu aqui, então, receba. Tem para mim alguma coisa hoje? Não tem? Continuo servindo. Tem alguma revelação? Não tem? Estou servindo. A palavra está dizendo assim para a gente servir, aleluia. Aí era muita aflição, mas aí vinha um irmão, orava. Aí era outra aflição, vinha uma outra irmã e orava. Aleluia. Você tem auxílio na igreja, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Deus levantar você também, aí você olha para o céu e fala, é Jesus. Porque senão você vai querer voltar à estapa antiga, ninguém vai lá te socorrer. Porque já passou. O próprio Deus já sabe que você conhece a mensagem. Ele só está querendo que você tome uma posição. Coloque-se de pé e falarei contigo. A mensagem do primeiro amor já fez efeito em você. Agora tem um pouquinho de responsabilidade. O pai pegou no braço e trouxe como um bebezinho. Agora é comida um pouco mais forte, mais maturidade. O céu não é brincadeira. Ser crente, está lá o pastor Marcondes, não, pastor Marcondes? Ser crente não é brincadeira. Você tem que segurar, querido, louvar a sua coroa, meu filho. Ficar, não, já está tudo dominado. Não, não é assim não, querido. Persevera, avança. Vai aumentando o nível. Quanto mais você vai compreendendo, mais Deus quer que você busca. Porque ir de pregar o evangelho a toda criatura. E nós temos que fazer o quê? Discípulo. Ovelha faz ovelha. Sim ou não? Ovelha não dá cabeçada em ovelha, não. Se tiver cabeçada, é bode. Ovelha faz ovelha. Então nós percebemos, estou acabando, que as terras férteis, você não vê pela cara, você não vê pela Bíblia do lado. Não é, você não vê a terra fértil assim não. Pastor, como é que você vê a terra fértil? Quando alguém fala. Encontra assim, alguém falou, nossa, meu Deus do céu. Pastora Cassiana, eu liguei para ela, fez isso, ela orou. Ah, o pastor fulano, o fulano. É frutos. Eles nem sabem que eu sei dos frutos. Há uma irmã lá na igreja, às vezes um membro. Uma irmã lá na igreja me ajudou. Eu falei, é fruto. A mensagem está fluindo. Aí a gente identifica a terra. Aí a gente vê que a terra era boa. Aleluia, ela está produzindo na sua pequenez, mas está produzindo. Se você tem um talento, tem que granjear mais um. Porque quando vier o dono, lembra da parábola? Nem isso, não é, pastor, bispo? Eram 3. Um tinha 1, o outro tinha 2 e o outro 5. Falei certo? Mas aquele que tinha 1 não granjeou. Ele falou, eu sei que o senhor cobra muito, mas eu guardei esse talento com medo de perder. Servir a Deus é arriscar. Servir a Deus é se entregar. Tem hora que Deus vai mandar você pular de paraquedas, você não sabe onde vai parar. Tem hora que vai arrumar uns parapentes para você e fala, só vai. Você fala, meu Deus, vai dar ruim isso aqui, Jesus. Vai. E a gente vai. Porque Deus é fiel. Amém até aí? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel, aperfeiçoando, até que se complete. Você acha que ele mente? Não, não, não. Mas a gente tem problemas no meio do caminho, mas espinhos são arrancados pelo poder da mensagem. Eu saio daqui cheio de Deus. E a minha casa vai ser cheia de Deus. E o meu dia amanhã vai reverberar a Deus, sim ou não? E a minha semana vai se completar em Deus, em nome de Jesus. E tudo vai se encaixar em Deus, aleluia. Porque se dá honra e glória para o céu responde com poder, aleluia. Essa mensagem, querido, ela atravessa o oceano, o continente. Que você seja uma terra fértil, um mensageiro de Deus. Jamais chegar, ei Jesus. Glória a Deus. Está acabando. Levanta a mão o senhor aí atrás, de camisa preta.
Está com o nenenzinho no colo, bem alto assim, não conheço o senhor. Mas eu vi assim uma corda. Engraçado que essa corda ela não estava parada. A corda ela ficava andando, como se fosse um laço, para tentar pegar o pescoço do Senhor, mas não alcançava. Eu falava, Deus, o que é isso? Deus fala, livramentos. Não está nada acabado. Deus é Deus. Quando eu falo contigo, eu vejo uma taça se quebrando. E um espírito gritando. Mas Jesus é maior. Uma algema é arrancada e uma vela preta e vermelha é apagada, porque Deus é fiel. Deus te trouxe aqui para te dizer isso, aleluia. Há uma nota de R$2 e uma nota de R$1 verde, antigaça, muito antiga. Está lá no pé daquele caboclo, mas Deus está arrancando hoje. Deus fala assim, se disciplina com a fé e avance, porque Ele está entrando com providência naquilo que é necessário mudar na sua vida. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aleluia! Glória a Deus. Quem vai dar os avisos? Pastor? Quem? Isso já falou, isso pegou, arrebentou aqui, né? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos colocar sobre os nossos pés. Vamos sair daqui cheia da presença e da graça do Senhor. Amém, queridos? Aqui nós temos o lema que é que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Então a igreja em uma só